E se tudo que você achava que sabia sobre relacionamentos fosse apenas uma mentira bem ensaiada? Eduardo sempre teve o controle. Bilionário, poderoso e acostumado a ditar as regras, ele jamais se envolveu em algo que não pudesse ser calculado. Mas, quando precisa desesperadamente de uma namorada para escapar de um casamento arranjado, ele faz o que qualquer homem da sua posição faria. Contrata alguém para fingir ser o amor da sua vida. Simples, certo? Um contrato, algumas aparições públicas e um pagamento generoso. Nada de sentimentos, nada de riscos. Mas Clara não era como ele imaginava. Ela não seguia roteiros, não fingia sorrisos perfeitos e, acima de tudo, ela o fez desejar algo que nunca esteve no acordo: o amor de verdade. Agora a pergunta é: ele percebe isso antes que seja tarde demais? Se prepare para uma história onde o jogo virou, o contrato foi rasgado, e o que começou como um acordo pode acabar sendo a única coisa que ele jamais poderia prever. Real. A sala de reuniões estava sufocante, apesar do ar-condicionado funcionando no máximo. Eduardo se recostou na cadeira de couro, massageando as têmporas, enquanto ouvia as palavras afiadas de sua mãe ecoando pelo ambiente. Já passou da hora de você encontrar alguém, Eduardo. Sua imagem pública está péssima. Os investidores estão preocupados. Ele suspirou, entediado. Mãe, eu administro uma das maiores empresas do país. Desde quando meu estado civil afeta os negócios? Desde que você se tornou o solteiro frio e insensível nas colunas sociais. Ela cruzou os braços. E agora querem te empurrar para um casamento arranjado. Eduardo se endireitou na cadeira. O quê? Seu avô já está considerando uma aliança entre as famílias. Acha que um casamento consolidaria a empresa e afastaria os escândalos. Ele passou a mão pelo rosto, irritado. Isso é um absurdo. Então, encontre alguém. Agora. Foi quando a ideia surgiu. Uma solução simples, sem complicações. Um acordo, como qualquer outro contrato de negócios. Tudo bem, eu tenho uma namorada. A mãe arqueou a sobrancelha. Ah, tem? Eduardo forçou um sorriso. Sim, só não anunciei ainda. Mas posso apresentar em breve. Ótimo, espero conhecê-la no jantar de família no sábado. O problema? Ele não tinha ninguém. Clara observou a conta de luz sobre a mesa e suspirou. Mais um mês no vermelho. A cafeteria onde trabalhava cobria o básico, mas um contratempo inesperado e as dívidas cresciam como um monstro insaciável. Se ao menos dinheiro caísse do céu, murmurou para si mesma. Foi quando o telefone tocou. Um número desconhecido. Alô? É Clara, certo? A voz masculina era firme, profissional. Sim, quem fala? Eduardo. Eduardo Vasconcelos. O nome fez seu coração dar um salto. Ele era um dos homens mais ricos do país. Como conseguiu meu número? Tenho meus contatos. Preciso discutir uma proposta de trabalho. Algo sigiloso. Ela estreitou os olhos. Não sou esse tipo de garota, se é o que está insinuando. Do outro lado da linha, Eduardo riu. Você é direta. Eu gosto disso. Mas não se trata do que está pensando. Quero que finja ser minha namorada. O silêncio se instalou. O quê? Um contrato de curto prazo. Fingimos ser um casal, comparecemos a alguns eventos e, quando o tempo acabar, seguimos nossas vidas. Você será bem paga, claro. Clara riu, incrédula. Você está falando sério? Totalmente. Ela ficou em silêncio. Era absurdo. Mas dinheiro era dinheiro. Quanto estamos falando? Eduardo sorriu do outro lado da linha. O suficiente para suas preocupações financeiras desaparecerem. Ela mordeu o lábio. Esse dinheiro resolveria muitas coisas. Se eu aceitar, quais são as regras? Simples. Você me acompanha em alguns eventos, finge estar apaixonada e não faz perguntas. Clara cruzou os braços. E se eu fizer perguntas? Não vai gostar das respostas. Ela avaliou por um momento. Ele parecia calculista, mas não desonesto. Tudo bem, eu topo. Ótimo. Pegue um vestido elegante.
Nosso primeiro compromisso é sábado à noite. Ele desligou antes que ela pudesse protestar. Clara olhou para o telefone e suspirou. No que eu fui me meter? Clara ajeitou o vestido pela terceira vez, enquanto olhava para a enorme mansão à sua frente. O brilho das luzes refletia nos vidros dos carros importados, estacionados na entrada, e o burburinho de vozes sofisticadas podia ser ouvido mesmo do lado de fora. Certo, isso é só um teatro, murmurou para si mesma. Antes que pudesse se preparar melhor, Eduardo apareceu ao seu lado. Trajava um terno impecável, e seu perfume exalava sofisticação e controle. Ele a observou por um instante antes de estender o braço. Pronta? Pronta para fingir que sou loucamente apaixonada por você? Clara sorriu de canto. Claro. Ele soltou um riso baixo. Vamos ver se você é tão convincente quanto diz. Quando entraram no salão, todas as atenções se voltaram para eles. Clara sentiu os olhares analisando-a, avaliando cada detalhe de sua aparência. Eduardo manteve a postura firme, conduzindo-a com naturalidade, como se aquilo fosse real. Eles se aproximaram de uma mesa onde a mãe de Eduardo os esperava, acompanhada por outros membros da família. O olhar dela percorreu Clara dos pés à cabeça antes de forçar um sorriso educado. Então, essa é Clara? Eduardo assentiu. Sim, minha namorada. Clara estendeu a mão, mantendo a compostura. É um prazer conhecê-la. Eduardo me falou muito sobre a senhora. A mãe dele arqueou levemente a sobrancelha. Espero que apenas coisas boas. Claro, ele me contou como é uma mulher forte de opinião. Eduardo a olhou com surpresa discreta. Aquela resposta não era esperada, mas foi perfeita. Os minutos seguintes foram preenchidos por conversas sobre negócios e aparências. Clara percebeu que a família de Eduardo era fria, focada apenas em status e poder. Até que um dos tios dele, claramente desconfiado, lançou uma pergunta direta. E como foi que vocês se conheceram? Eduardo abriu a boca para responder, mas Clara foi mais rápida. Ah, essa história é ótima! Ela riu, pousando a mão no braço dele. Eduardo derramou café em mim no primeiro dia que nos vimos. Fiquei furiosa, mas ele insistiu em pagar a lavagem da minha roupa. Aí, de alguma forma, me convenceu a jantar com ele como pedido de desculpas. Eduardo segurou a taça de vinho e sorriu de canto. Eu sou muito persuasivo. A família pareceu satisfeita com a resposta. O jantar seguiu sem mais questionamentos. Mas Clara percebeu que os olhos de Eduardo a observavam de forma diferente. Quando finalmente saíram da casa, ele soltou um longo suspiro. Você improvisa bem. Ela sorriu. Achei que alguém como você gostaria de ter o controle total da situação. Eu gosto, mas admito que foi impressionante. Clara cruzou os braços encarando-o. Então, passei no teste? Ele a observou por um instante antes de responder. Vamos dizer que você sobreviveu ao primeiro desafio, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Ela soltou um riso baixo e balançou a cabeça. Que ótimo! Mal posso esperar para continuar fingindo ser apaixonada por você. Eduardo desviou o olhar por um segundo antes de abrir a porta do carro para ela. Vamos ver quem finge melhor. Mas, no fundo, os dois já sabiam que aquela farsa estava ficando perigosa demais. O carro deslizou suavemente pelas ruas silenciosas da cidade. Eduardo dirigia com uma expressão indecifrável, enquanto Clara observava a paisagem passando rápido pela janela. O jantar tinha sido um sucesso, mas algo na maneira como Eduardo se comportava desde que saíram da casa de sua família a deixava intrigada. Você está quieto, ela comentou, quebrando o silêncio. Eduardo manteve os olhos na estrada. Só estou pensando. Clara ergueu uma sobrancelha. E no que um bilionário pensa depois de um jantar com a família? No saldo bancário ou na cotação do mercado? Ele soltou um riso baixo, mas não desviou o olhar da rua. Estou pensando em como você conseguiu enganá-los tão bem. Ela sorriu, jogando os cabelos para trás.
Bom, fingir já faz parte do meu dia a dia. Você realmente acha que os clientes da cafeteria acreditam que eu estou feliz quando peço mais alguma coisa? Eduardo riu de verdade dessa vez. Justo. Por um momento, o silêncio entre eles não foi desconfortável. Então algo inesperado aconteceu. O carro parou no semáforo e, do lado de fora, Clara viu um homem de aparência humilde tocando violão na calçada, tentando ganhar algumas moedas. Era uma cena comum na cidade, mas o que chamou sua atenção foi a maneira como Eduardo desviou o olhar rapidamente, como se quisesse evitar aquilo a todo custo. "Conhece ele?" Clara perguntou, observando a reação dele. Eduardo apertou o volante. "Não." Mas a tensão em sua mandíbula dizia o contrário. "Parece que sim," ela insistiu. O sinal abriu e Eduardo acelerou sem responder. Clara percebeu que, apesar de ter concordado em não fazer perguntas pessoais, havia muito mais sobre ele do que apenas arrogância e dinheiro. 2 dias depois, Eduardo enviou uma mensagem pedindo que Clara o encontrasse em um evento beneficente. Ao chegar, ela se surpreendeu ao vê-lo cercado por empresários, segurando uma taça de champanhe e distribuindo sorrisos calculados. "Você veio," ele disse ao vê-la se aproximar. "Eu vim pelo jantar de graça." Eduardo riu. "E eu achando que era pela minha companhia." "Isso é um bônus." Enquanto conversavam, um dos investidores se aproximou e apertou a mão de Eduardo. "Então essa é a famosa Clara?" "Muito prazer. Eduardo tem falado muito de você." Clara sorriu. "Espero que só coisas boas." O homem riu, dando um tapinha no ombro de Eduardo. "Ele está diferente desde que te conheceu. Acho que finalmente encontramos o antídoto para esse coração de pedra." Eduardo rolou os olhos, mas Clara apenas sorriu. "Não me dê muito crédito. Acho que ele sempre teve coração, só não sabia como usar." Eduardo a olhou de lado e Clara percebeu que suas palavras o pegaram de surpresa. A noite seguiu, e quando finalmente saíram do evento, os dois caminharam lado a lado pelo estacionamento. "O que foi aquilo lá dentro?" Eduardo perguntou. "Aquilo o quê?" "Você falando que eu sempre tive coração." Clara deu de ombros. "Não sei. Talvez eu esteja vendo um lado seu que você mesmo ignora." Eduardo parou de andar, encarando-a. "Você acha que me conhece?" Clara sustentou o olhar. "Acho que você se esconde atrás do dinheiro porque é mais fácil do que lidar com o que realmente sente." Ele franziu o senho. "E você, Clara, do que está se escondendo?" Ela abriu a boca para responder, mas se deu conta de que não tinha uma resposta pronta. O jogo que eles estavam jogando começava a ultrapassar as regras, e nenhum dos dois sabia onde isso os levaria. Clara se pegou olhando para o celular pela 3ª vez naquela manhã. Desde o evento beneficente, Eduardo não havia enviado nenhuma mensagem. Não que ela estivesse esperando, certo? Suspirando, afastou o pensamento e voltou ao trabalho. O expediente na cafeteria estava agitado, e essa era a melhor distração que poderia ter. Mas então, no final da tarde, enquanto limpava uma das mesas, ouviu a porta do estabelecimento se abrir. Quando levantou o olhar, encontrou Eduardo parado ali, vestindo um terno impecável, mas com uma expressão que parecia fora do lugar. Ela piscou, surpresa. "O que você está fazendo aqui?" Ele deslizou as mãos pelos bolsos da calça, como se estivesse desconfortável. "Você disse que sua especialidade é fingir sorrisos para os clientes. Quero ver se consegue fazer isso para mim." Clara cruzou os braços. "Você realmente não sabe como puxar assunto, né?" Eduardo riu de leve e olhou ao redor. Nunca tinha vindo aqui. Não é exatamente um lugar que atrai milionários. Ele se aproximou do balcão e observou o cardápio na parede. "Tem café? Isso aqui é uma cafeteria, gênio." "Ótimo. Quero um." Clara estreitou os olhos. "Você nunca toma café." "Estou tentando algo novo." Ela o encarou por um instante, depois suspirou e preparou a bebida.
Quando colocou a xícara à frente dele, Eduardo a pegou com as duas mãos e tomou um gole, e imediatamente fez uma careta. Isso é horrível. Clara soltou uma gargalhada. Bem-vindo ao mundo real, Eduardo. Ele observou o riso dela por um instante e, por alguma razão, não conseguiu evitar um sorriso genuíno. Mais tarde, naquela noite, Eduardo a levou para um evento importante da família. Dessa vez, tudo parecia diferente. Eles não precisavam mais fingir tanto. O toque das mãos, os olhares discretos, as conversas paralelas. Algo ali era genuíno. Você parece mais relaxado hoje, Clara comentou enquanto ele a conduzia até o salão principal. Eu estava pensando em me aposentar e virar degustador de cafés horríveis. Ela riu. Sério, você está diferente. Eduardo a olhou por um segundo. Mas antes que pudesse responder, uma mulher se aproximou. Eduardo, há quanto tempo? Clara observou a loira elegante que se aproximava com um sorriso afiado. Helena. Eduardo cumprimentou, tenso. Então é verdade, Helena disse, cruzando os braços. O grande Eduardo Vasconcelos finalmente se apaixonou. Clara sentiu um aperto no estômago ao ver a maneira como Helena falava com ele. Sim, Clara respondeu antes que Eduardo pudesse dizer algo. Ela deslizou a mão pelo braço dele, mantendo um sorriso doce. Eduardo fala muito de você. Helena estreitou os olhos. Aposto que fala. Mas e você? Sabe tudo sobre ele? Clara sentiu o clima mudar. O suficiente. Helena riu. Interessante. Você sabia que o Eduardo costumava dizer que nunca se apaixonaria? Clara lançou um olhar para Eduardo, que mantinha a expressão fechada. As pessoas mudam, ela disse, sem tirar os olhos dele. Algumas sim, outras fingem bem. Helena rebateu, antes de dar um gole no champanhe e sair. O silêncio que ficou entre eles era pesado. Clara engoliu seco. Você... Vamos embora. Eduardo pegou sua mão e a guiou para fora do salão sem mais explicações. Clara sentia que algo estava acontecendo, algo que poderia mudar tudo, mas não sabia se estava pronta para descobrir o que era. O silêncio entre Eduardo e Clara no carro era mais pesado do que qualquer palavra não dita. Desde o momento em que saíram do evento, ele não tinha dito uma única frase completa. Dirigia com os olhos fixos na estrada, a mandíbula tensa, enquanto Clara tentava decifrar seus pensamentos. Ela cruzou os braços impaciente. Você vai me dizer o que foi aquilo? Eduardo não desviou o olhar da rua. O que exatamente? A forma como você reagiu àquela mulher. Helena, certo? Ele apertou o volante. Isso não importa. Se não importasse, você não estaria com essa cara de quem quer bater em alguém. Eduardo soltou um suspiro pesado. É complicado, Clara. Ela riu sem humor. Tudo com você é complicado. Por um momento, o único som dentro do carro foi o ronco do motor. Até que Eduardo finalmente falou. Helena foi minha noiva. Clara piscou, surpresa. O quê? Isso foi há anos. Era um relacionamento arranjado, nada além de interesses da família. Eu nunca a amei e ela nunca me amou. Clara ficou em silêncio, absorvendo a informação. Então por que ainda parece te afetar tanto? Ele hesitou antes de responder. Porque ela me ensinou que ninguém se aproxima de mim sem um preço. O comentário atingiu Clara em cheio. E eu? Ela perguntou mais baixo. Eduardo desviou o olhar da estrada por um segundo e a olhou, mas não respondeu. Quando chegaram ao apartamento de Clara, ela hesitou antes de sair do carro. Eduardo. Ele se virou para ela esperando. O que estamos fazendo? A pergunta pairou no ar como uma tempestade prestes a se formar. Estamos cumprindo um contrato. Ele respondeu por fim. Clara sentiu um aperto no peito. Só isso? Eduardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Clara soltou um riso baixo e balançou a cabeça. Certo. Boa noite, Eduardo. Ela saiu do carro e entrou no prédio sem olhar para trás. Eduardo ficou ali, parado,
com a sensação de que tinha acabado de perder algo sem nem saber o que era. Na manhã seguinte, Clara tentou afastar os pensamentos sobre Eduardo. Mas como um relógio quebrado que ainda marcava as horas erradas, ele continuava ali, bagunçando sua mente. Foi quando uma notificação apareceu em seu celular. Uma mensagem de Eduardo. Eduardo, preciso te ver hoje. Encontro às 20 horas. Restaurante Vila Blanca. Ela suspirou. Sabia que não deveria ir. Sabia que Eduardo era um labirinto sem saída. Mas no fim, ela foi mesmo assim. Quando chegou ao restaurante, ele já estava lá, sentado à mesa, parecendo mais desconfortável do que de costume. Você veio, ele disse quando ela se sentou. Você mandou mensagem. Eu queria ouvir o que tem a dizer. Eduardo respirou fundo, como se estivesse lutando contra suas próprias palavras. Eu não quero que isso acabe. Clara sentiu o coração acelerar. O contrato? Você. O mundo pareceu parar por um instante. Eduardo, me deixa terminar. Ele a olhou nos olhos. Eu sei que sou péssimo nisso. Sei que sou fechado, que criei regras demais. Mas, com você, nada disso parece fazer sentido. Clara desviou o olhar. E o que você quer que eu faça com isso? Ele segurou a mão dela sobre a mesa, algo que nunca havia feito sem precisar fingir. Me dá tempo. Clara mordeu o lábio insegura. Tempo para quê? Eduardo apertou os dedos ao redor dos dela. Para provar que eu não quero mais que isso seja um contrato. O pedido de Eduardo ainda ecoava na mente de Clara, enquanto ela olhava para suas mãos entrelaçadas sobre a mesa do restaurante. Era a primeira vez que ele tomava a iniciativa de quebrar as regras do contrato. Mas isso mudava alguma coisa? Ela puxou a mão devagar, e Eduardo não tentou impedir. Você quer tempo? Clara repetiu, avaliando-o. Mas e se eu não quiser esperar? Eduardo a observou em silêncio, como se tentasse encontrar a resposta certa. Se eu disser que isso não foi só um jogo para mim, você acreditaria? Clara desviou o olhar. O problema não é acreditar, Eduardo. O problema é saber se eu sou só mais um contrato na sua vida. Ele fechou os olhos por um instante e suspirou. Não é? Então me prova. Ela se levantou antes que ele pudesse responder, pegando sua bolsa. Boa noite, Eduardo. Dessa vez, foi ele quem ficou para trás. Naquela madrugada, Eduardo não conseguiu dormir. O apartamento silencioso parecia maior e mais vazio do que nunca. Ele nunca havia precisado provar nada para ninguém. Seu dinheiro falava por ele, suas decisões eram calculadas e sua vida era estruturada como um império intocável. Mas Clara, ela havia bagunçado tudo. Sem pensar, pegou o celular e abriu uma pasta esquecida no computador. Nela estavam os detalhes do contrato que havia criado quando fez a proposta para Clara. Ele sabia o que veria ali, mas ainda assim abriu o documento. Duração do acordo, 3 meses. Término previsto daqui a 2 semanas. Ele fechou o laptop de forma brusca e passou a mão pelo rosto. 2 semanas. E então, o contrato acabaria. E Clara iria embora. A questão era, ele deixaria isso acontecer? Na tarde seguinte, Clara estava na cafeteria quando um envelope foi entregue para ela. É do Eduardo Vasconcelos, disse a atendente entregando o papel lacrado. Com um frio na barriga, Clara abriu o envelope e encontrou uma única folha dentro. Contrato rescindido. O coração dela disparou. Atrás do documento, uma anotação escrita à mão. Se eu quero que isso seja real, não pode ser um contrato. Me encontra hoje, 20 horas. Minha casa. Clara segurou o papel com força, sentindo uma mistura de nervosismo e ansiedade. Ela sabia que, se fosse, não haveria mais volta. Quando chegou à casa de Eduardo naquela noite, ele já a esperava na porta. Você veio. Você me chamou. Ele sorriu de canto e a levou para dentro. O ambiente estava diferente, sem a frieza de sempre. O que significa isso? Clara perguntou, segurando o contrato rasgado. Eduardo respirou fundo. Significa que eu não quero mais que exista um contrato entre nós. E o que você quer no lugar disso? Ele se aproximou lentamente. Você.
Clara sentiu o coração bater forte. Você acha que, só porque rasgou um contrato, eu vou esquecer o que era? Eduardo a olhou nos olhos. Sério, eu sei que isso não muda o que aconteceu, mas eu posso te mostrar que o que eu sinto é real. Como? Sendo alguém que vale a pena. O silêncio tomou conta do ambiente. Me dá uma chance, Clara, sem acordos, sem mentiras. Só eu e você. Ela respirou fundo, sem saber se aceitava o risco, mas no fundo sabia a resposta antes mesmo de falar. Clara ficou ali, parada, segurando o contrato rasgado entre os dedos, como se aquilo fosse a última prova de que tudo o que viveram até agora não passava de um jogo. Mas, desta vez, não havia mais um documento ditando as regras. Não havia mais um prazo de validade. Só existia Eduardo diante dela, esperando uma resposta. Ela respirou fundo. Você quer uma chance? Sim, mas você não sabe o que fazer com ela, sabe? Eduardo abriu um sorriso breve, um pouco nervoso. Acho que estou descobrindo agora. Clara cruzou os braços, analisando-o. Eu deveria simplesmente acreditar que você mudou de uma hora para outra? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não. Eu não espero que você acredite. Eu só quero que me deixe provar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara sabia que Eduardo não era um homem que fazia promessas vazias, mas também sabia que se entregar àquele sentimento poderia ser perigoso. E, ainda assim... Tudo bem, ela disse finalmente. Eduardo piscou, surpreso. O quê? Clara sorriu de canto. Você tem sua chance, mas não me decepcione. Ele exalou como se estivesse segurando o ar há tempo demais, e então se aproximou devagar. Eu nunca mais vou deixar isso ser um contrato. Dessa vez, quando segurou a mão dela, Clara não recuou, e pela primeira vez o jogo finalmente terminou, e o amor começou.